O tal do porquê, né, deixa a gente até meio desconectado quando a gente mexe com crianças, né? Esses dias atrás eu atendi uma criança, ela falou, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esse porquê que ela falou, pô, eu tenho que aprender melhor a responder essa molecada aí. Então vamos lá, o que é esse tal do ciclo circadiano? Sabemos que existe o ciclo das marés, onde é regido pela Lua. Temos o ciclo da Lua, temos o ciclo da estação, ciclo do dia. E o nosso corpo tem um ciclo, o nome dele é ciclo circadiano, onde ele acontece no período de 24 horas. Então, nessas 24 horas acontece muita coisa, né? Então, me perguntaram uma vez assim, por que a gente não pode comer de noite? Então, vamos lá. 1h da manhã. O que está acontecendo 1h da manhã no teu corpo? Teu fígado está fazendo a limpeza dele. Ele está trabalhando para fazer limpeza. 2h da manhã. O que está acontecendo? Ainda o fígado está fazendo a limpeza. Você começa a entrar num sono profundo. Começa a limpeza do pulmão. Perceba que pessoas que têm tosse à noite é porque o pulmão está limpando. Durante o dia não tosse, chega à noite e começa a tossir. É o pulmão limpando. Eu já tive relatos de pessoas que falaram assim, eu dava meia-noite, 1h, eu sentia um tremor na barriga do lado direito. Falei, é a tua vesícula fazendo a limpeza. É o período onde você absorve conhecimento. É onde você começa a recuperar o teu corpo. Acontece 2h da manhã. 3h da manhã. Aí você ainda continua num sono profundo. Você tem a limpeza do pulmão, o conhecimento, a absorção do conhecimento, a recuperação do corpo. Está dando 3h da manhã. 4h da manhã. O sono continua profundo. Pulmão, conhecimento, recuperação do sono. Entre 3 e 4 horas não acontece muita coisa diferente. 5h da manhã. Teu sono ainda é profundo, o pulmão está limpando, absorção de conhecimento, recuperação do corpo e começa a trabalhar o intestino grosso. 5h da manhã começa o teu intestino grosso a trabalhar. E por que é interessante muitas vezes você, quem está estudando, tem um sono, começar a dormir lá por umas 10h da noite, seria o ideal, tá? Intestino grosso, nesse momento o teu intestino começa a funcionar. É nesse período que é onde a gente deve ir para o banheiro. Entre 5, 6, 7, até 8 horas, 9h da manhã é o período do nosso intestino. Então se você vai na casinha, entre 5 e 9h da manhã é o melhor horário para você fazer isso. Tá? O teu corpo está eliminando o que não tem mais de utilidade, né? 6h da manhã, teu intestino grosso ainda está funcionando e a produção de melatonina começa a baixar. Então teu corpo começa a despertar, começa a clarear e começa a entender essa situação. Vamos lá. 7h da manhã, começa a acordar. Teu estômago é o período dele, é nesse período que a gente deve tomar o café da manhã, entre 7 e 8h da manhã. O teu baço onde ele está filtrando as células mortas, é o período onde ele começa a trabalhar. Teu movimento intestinal é maior, tá? A secreção de testosterona dá por volta das 7h da manhã e continua até as 9h da manhã. Então assim, o despertar entre 7 e 8, o estômago continua ativo, o baço continua filtrando, o movimento intestinal ainda continua e a secreção de testosterona está ativa ainda. O baço, às 9h, está movimentando ainda. O intestino, testosterona. Aí começa o estado de alerta e o pico de cortisol às 9h da manhã. Por que é interessante muitas vezes você começar a fazer atividade nesse período? Se você está fazendo atividade física, 9, 10, 11, meio-dia. É um período interessante para você começar a fazer atividade física, onde você vê melhores os resultados, o teu corpo mostra melhor resultado, tá? Às 9h da manhã, então volta lá, o estado de alerta fica a pico máximo e o pico de cortisol lá em cima, além da secreção da testosterona. Às 10h da manhã, o teu metabolismo está acelerado, é importante você fazer atividade física. Eu lembro que na época, quando eu estava no quartel, isso foi lá em 1990, a atividade física era das 10 ao meio-dia. Era esse período onde a gente tinha atividade física, era mais intensa.
E depois eu fui saber por que era nesse horário, porque tem influência do ciclo circadiano. Às 11 da manhã, o teu intestino delgado começa a ficar mais ativo. É o período da refeição, onde nós deveríamos pensar e começar a comer nesse horário, né? Entre 11, meio-dia, até 1 hora da tarde. É um período ideal para você fazer as suas refeições. Onde o teu metabolismo está acelerado e ainda o teu cortisol está no pico máximo ainda, né? Pico de cortisol. O que é esse tal de cortisol? É o processo onde o teu corpo desinflama. Tá? Então, nessa situação, esse pico de cortisol é o processo de desinflamação do teu corpo. Meio-dia começa a ter uma queda da adrenalina, né? O teu intestino delgado ainda está ativo, o período da refeição, e tem aceleração do metabolismo ainda meio-dia. 1 hora da tarde, período da refeição, intestino delgado, queda da adrenalina, ainda continua nessa situação. Às 2 horas da tarde, aí fica a adrenalina, entra a bexiga e a situação cardiovascular melhor. E tem um aumento da serotonina, às 2 horas da tarde. 3 horas da tarde, a tua capacidade intelectual começa a diminuir. Por isso que não é interessante você fazer uma entrevista, você ter alguma coisa no período da tarde. Isso aqui fica muito prejudicado. Queda de adrenalina no período da tarde, bexiga, cardiovascular melhor e o aumento da serotonina. Continua nesse período. Às 4 da tarde, ainda continua a capacidade, né, intelectual baixa. Tem que evitar cafeína nesse período. Depois eu vou falar para você. Bexiga, continua lá. Cardiovascular, aumento de serotonina e os rins. Rins começa a trabalhar às 4 horas da tarde. 5 horas da tarde, o teu menor capacidade intelectual ainda continua. Evite a cafeína, porque isso aqui vai afetar a produção de melatonina, tá? A pressão arterial é mais alta nesse período, tá? E os rins estão trabalhando que nem um maluco, tá? Aqui também. 6 horas da tarde, o rim está trabalhando onde tem a maior circulação sexual. Onde você tem um melhor desempenho sexual é às 6 horas da tarde. Tua pressão arterial continuar elevada, você pode medir ela, você vai ver que ela, durante o dia ela vai estar mais alta sempre nesse período, entre 5, 6, 7 horas da noite, tá? Evitando a cafeína e menor capacidade intelectual. 7 horas ainda continua a circulação sexual, triplo aquecedor fica ativo e tem a produção de melatonina. Me perguntaram, o que é esse triplo aquecedor? Pega a palma da tua mão. Diafragma para cima. Aqui é um aquecedor. Diafragma, umbigo é o segundo aquecedor. Umbigo, bexiga é o terceiro aquecedor. Esses órgãos, eles ficam mais ativos. Então, pulmão, intestino, fígado, baço, tudo aqui dentro. E o sistema urinário. Tá? Fica mais ativo nesse período. Por isso que é interessante você não fazer alimentação depois das 7 horas da noite, onde o teu corpo começa a trabalhar. Não é interessante a gente comer à noite. Lembra daquele ditado? Café da manhã, coma sozinho você, não divida com ninguém. Almoço, chame um amigo para dividir. E o jantar, ofereça a um inimigo. Gostei dessa. Não faz bem, tá? Voltando lá, às 8 horas da noite, continua a circulação sexual, o triplo aquecedor ainda está ativo, produção de melatonina, diminui a atividade intestinal, teu intestino não vai querer funcionar entre 8, 9, 10 e 11 horas da noite, ele não vai querer. Por isso que é interessante você, quando as pessoas perguntam para mim assim, Fernando, minha criança não faz cocô direito. Qual a idade? Tá, tem 4 anos. Que hora que ela acorda? 10h30, 11 horas. Cada família tem um jeito de lidar com isso, tá?
Eu fui criado desde de criança, assim, a mãe levantava 6 horas para fazer, 7 horas da manhã estava de pé, toda molecada toda, tudo pro colégio, e tudo ativo, né? 6h30, 7 horas era a hora da gente acordar. E a mãe falava assim, vá pro banheiro, fica no vaso. Então é a hora do vaso, você fica lá quietinho. O corpo vai entender que esse é o período do teu intestino e vai eliminar o que tem, né? E crianças muitas vezes estão no período da tarde, enfim, estão brincando, estão na atividade lá, estão mexendo com alguma coisinha, brincando, vem à vontade na casinha, segura, vem de novo, segura, vem de novo, segura, 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 segura. Chega uma hora que o corpo vai entender que não é horário, ele segura, ele para de forçar, ele não consegue mais durante o seu período, só vai acontecer depois nessa situação aqui. Às 7, 8 horas da manhã do outro dia. Aí você tem que ir, entendeu? Porque não é na hora que você quer ir no banheiro que você quer fazer o serviço. É na hora que o teu corpo quer. Não eu quero, não, é o teu corpo que manda em você. E você não tem, não está tendo a percepção disso. O nosso eu físico é diferente do meu eu, tá? Então nem sempre o que eu quero o meu corpo ajuda. Por isso que às vezes eu atendo pessoas de idade, né? E falo assim, cara, eu tenho vontade de fazer as coisas que eu quero, mas o meu corpo não me ajuda. Tá vendo só? Então o corpo é um, você é outro. Então você tem que cuidar do teu corpo para ele poder te levar num tempo de qualidade de vida melhor, né? Acho que eu falei direito. Então, respeitar os horários dessas situações, né? Então vamos lá, às 9 horas da noite, vesícula biliar. 9, 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Então todo o teu fígado e vesícula estão trabalhando intensamente. Por isso que não é interessante você não comer nesse horário, porque ela precisa trabalhar. Boa parte das pessoas que têm problema que estão na fila da colicistectomia, para retirada da vesícula, tem dificuldade nisso daqui. Quando eu converso com as pessoas que elas estão para fazer essa cirurgia, eu pergunto para elas, e daí, janta? Janto. Então não é interessante, né? Jantar. Produção de melatonina continua, triplo aquecedor ainda continua, onde tem o teu relaxamento do corpo, o teu sistema endócrino começa a trabalhar mais também. Às 10 da noite, continua a vesícula, o movimento intestinal diminui, causa o relaxamento, o sistema endócrino está trabalhando. 11 horas, vesícula, mesma coisa, idêntico às 10 horas. E à meia-noite é a hora da bile e da vesícula. Então não é interessante a gente comer à noite. Eu fiz esse vídeo para poder ilustrar mais ou menos, a gente começar a entender um pouco mais o que o meu corpo está fazendo em certos horários. Respeitar ele. Não é o que eu quero, é o que o meu corpo faz que eu devo fazer. Né? Que ele manda, o que o meu corpo manda. Né? Então é interessante isso daí. Viu? Pessoas tomam cafeína, chega para mim e fala assim, toma estimulante para assistir uma aula à noite, depois não consegue dormir à noite, que fica ativo. Né? Pessoas que comem à noite, no outro dia de manhã tá passando mal, não tá legal do intestino, não dá certo, viu? Então isso é o ciclo circadiano, tá? Essa é uma observação que tem origem, então tem muita vertente. Tem a chinesa, o hindu, o indiano, que fala sobre isso, tá? Então eu acredito que as culturas estão muito mais tempo aí do que nós aqui do Ocidente, né? Eles estão lá muito mais tempo, então tem muito mais observação do tempo, né? Eu lembro de uma situação assim que meu avô, as pessoas de antigamente eram as pessoas vividas, têm muita sabedoria, né? Eu era criança, devia ter uns 6, 7 anos de idade. Meu avô olhou pro tempo assim e falou, amanhã, no máximo, depois da manhã vai começar a chover. E aquilo eu falei assim, mas por que, vô, você está falando que vai chover? Ele falou assim, rabo de galo no céu, ó. Eu não entendi aquilo que era rabo de galo. O jeito dele falar, né? O jeito dele se expressar. E hoje eu sei o que é isso, né?
são formação de nuvens que dá essa característica, né? E sempre quando eu olho para a nuvem, eu lembro do meu avô, né? O avô Dito, né? Ditão. E isso tem influência, né? Então a sabedoria dos mais velhos, é muito importante a gente escutar os mais velhos. Eu sempre, quando eu gosto de prosear com eles, são pessoas assim que têm uma vivência, já foram crianças, já foram jovens, já foram adultos, já estão sendo idosos, então eles têm muita bagagem, muita carga aí para ensinar pra gente, tá bom? Espero ter ajudado vocês, tá? É uma dica aí de como funciona o nosso corpo nesse período de 24 horas, que é o ciclo circadiano. Gostou desse vídeo? Compartilhe aí com quem você ama, com quem você tem uma afinidade, tá bom? Sou o Fernandão da Farmácia e tamo aí. Forte abraço. Tchau.